voltamos com a edição especial do Boas Novas Brasil. Rio Grande do Sul, uma criança assassinada pela madrasta, um caso que chocou o país em 2014. O menino Bernardo Boldrini não pôde contar com o próprio pai para protegê-lo. Um crime chocou o Brasil. Mas tu morra e essa coisa de morrer. Tu vai antes. Doente do jeito que tá, desse jeito? Não. Igual a tua mãe, teu filho vai ser igual a tua mãe. Não! O menino Bernardo Boldrini, de 11 anos, foi assassinado. A principal suspeita é a madrasta, Graciele Ugolini, que teria aplicado uma injeção letal na criança e a enterrada, ainda com vida, no meio do mato. O crime foi cometido com a ajuda de uma amiga, Edelvânia Viganovics. O pai da criança também estaria envolvido por conivência. O motivo do crime, ciúmes. Pai e madrasta são suspeitos ainda de terem tramado a morte da mãe de Bernardo, Odilane, morta em 2010, supostamente após cometer suicídio. Os 3 acusados estão presos. Durante uma viagem de trabalho, o narrador esportivo Luciano do Vale, de 66 anos, morreu em Uberlândia, depois de passar mal e ser internado em um hospital particular da cidade. Ele saiu de São Paulo e foi socorrido ainda no aeroporto do município mineiro, mas não resistiu. Na comunidade Pavãozinho, em Copacabana, zona sul do Rio, o jovem Douglas Rafael da Silva Pereira, o DG, foi encontrado morto com uma marca de tiro nos fundos de uma creche, um dia após um confronto entre policiais militares e traficantes. O crime causou revolta dos moradores da favela, que organizaram um protesto. O ato acabou em confronto com a polícia. Durante a confusão, Edilson da Silva dos Santos, de 27 anos, foi atingido por um tiro no rosto e também morreu. A mãe de DG acusou os PMs de terem torturado o filho antes de matá-lo. Foi alguma coisa pontiaguda que perfurou o tórax e transfixou de um lado ao outro. Portanto, ele não morreu da queda, porque o muro tem 15 metros de altura e não tem nenhum ferrolho onde ele estava. Imagens de horror no Sudão do Sul. Centenas de civis foram massacrados por sua etnia na cidade petroleira de Bentiu por tropas do ex-vice-presidente Riek Machar. As forças leais a Machar, em rebelião contra o governo, mataram 200 pessoas e feriram quase 400 em uma mesquita. A Organização das Nações Unidas condenou o crime. Começou a valer neste ano o Marco Civil da Internet, sancionado pela presidente Dilma Rousseff em abril. O Marco Civil define os direitos e deveres de usuários e provedores de serviços de conexão e aplicativos na internet. No esporte, um protesto bem humorado. Durante a partida entre Barcelona e Vila Real, o lateral brasileiro Daniel Alves comeu uma banana jogada no campo na direção dele quando se preparava para cobrar um escanteio. O ato ganhou repercussão mundial e até uma campanha contra o racismo intitulada Somos Todos Macacos. O atacante Neymar foi um dos embaixadores dessa campanha. Após mais de 20 anos, o Superior Tribunal Federal absolveu o ex-presidente Fernando Collor do crime de peculato, que é desvio de dinheiro público, de falsidade ideológica e de corrupção passiva por falta de provas. A acusação era da época em que Collor foi presidente da República. Formaram opinião negativa e adversa em relação a mim, mas que num efeito inverso e sob a justiça divina e a lei dos homens, dilui-se a cada dia e mais rapidamente perante o descortinar da verdade. No Afeganistão, um deslizamento de terra registrado no nordeste do país causou mais de 2.000 mortes. A catástrofe foi causada pela chuva forte que atingiu a região. Aqui no Brasil, a população do Guarujá, no interior de São Paulo, espancou a dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos. Ela morreu 2 dias depois das agressões. O motivo foi um boato criado na internet de que Fabiane sequestrava crianças para utilizá-las em rituais de magia negra. A acusação era falsa. No Rio de Janeiro, empolgação quando os jogadores que disputariam a Copa pelo Brasil foram anunciados em um mega evento promovido pela CBF. Só que a lista não agradou a todos os torcedores.
A surpresa foi não levar o Dedé como zagueiro, Cavalieri, né, do Fluminense. Só o Henrique que eu não gostei. Não gostou por quê? Eu acho que tinha o Dedé e o Miranda, que poderia estar no lugar dele. Polêmicas à parte, agora a missão desse time não é apenas conquistar o Hexa, mas também acabar de vez por todas com um fantasma de 1950. Mas o Mundial não teria um torcedor ilustre. O cantor Jair Rodrigues sofreu um infarto do miocárdio e morreu aos 75 anos no interior de São Paulo. Ao longo dos primeiros meses do ano, o Brasil viu uma série de greves de rodoviários. Em São Luís, no Maranhão, a paralisação deixou moradores sem coletivos durante 16 dias, até que o sindicato da categoria fechou o acordo com as empresas de transporte. No Rio, 467 veículos foram depredados, causando prejuízo de mais de 2 milhões de reais e caos no metrô, nas barcas e nos trens urbanos. No dia mais crítico, apenas 24% dos coletivos circulavam na capital fluminense. Na maior cidade do país, São Paulo, a greve dos rodoviários afetou a rotina de mais de 250 mil pessoas. Diversos ônibus foram incendiados por usuários revoltados com a paralisação no serviço. Este ano, os crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes passaram a ser considerados hediondos. A lei sancionada em maio pela presidente Dilma endurece a pena de quem pratica esse tipo de violação. Agora, o crime não tem fiança, progressão nem indulto. No Supremo Tribunal Federal, o presidente da casa anunciou sua aposentadoria. Joaquim Barbosa deixaria de ser ministro 2 meses mais tarde, saindo do cargo com um legado de admiração entre os brasileiros, especialmente após a sua atuação no julgamento do maior escândalo de corrupção do país, o Mensalão. Sentimento de dever cumprido, foi um período que não, em razão da minha atuação individual, mas coletivamente o Supremo Tribunal Federal teve um papel extraordinário no aperfeiçoamento da nossa democracia. No mês de junho, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, foi encontrado o corpo do zelador Gesi Lopes de Souza, de 63 anos. Ele foi morto e esquartejado na capital por um vizinho, o publicitário Eduardo Tadeu Pinto Martins, de 47 anos, que confessou o crime e disse que a motivação foram as desavenças com a vítima. A mulher de Eduardo, a advogada Ieda Cristina Cardoso da Silva Martins, de 42 anos, foi cúmplice no assassinato. No Rio de Janeiro, um caso absurdo. Dentro de um ônibus, na porta de um hospital, o fotógrafo Cláudio Marigo teve um infarto dentro do coletivo, mas ao chegar à porta da unidade de saúde, teve o atendimento negado. Uma pessoa é negado atendimento hospitalar na porta de um hospital, mesmo que ele não seja de emergência. Tem que pedir a cabeça desse diretor desse hospital, porque isso é omissão de socorro, isso é crime. Eu estou completamente revoltada e quero fazer alguma coisa, porque como o Luiz Cláudio sempre foi uma pessoa que batalhou a vida inteira por tudo que ele acreditou, ele era um conservacionista e, além disso, ele batalhava por tudo. Vamos para o intervalo e na volta a euforia brasileira pela Copa do Mundo novamente realizada no país. E o início da guerra entre Palestina e Israel, que deixou milhares de mortos na faixa de Gaza.